senhoras e senhores, mais uma vez estamos aqui, no Centro dos Estudos da Rádio 92.5, emissora pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição, para apresentar esse programa que você já conhece, Coisa da Vida. Como foi divulgado durante a semana, o entrevistado de hoje está presente. Esse programa, você sabe muito bem que além da Rádio FM 92, Centro-Norte, 92.5, também é transmitida para o nosso Facebook, Antônio Branco, e também para o Instagram do Antônio Branco. Então, dito isso, vamos direto ao assunto, que o convidado de hoje tem história. O convidado de hoje tem passado. O convidado de hoje tem conhecimento em algumas áreas. E assim sendo, quem é esse convidado? Você já sabe, mas eu vou repetir aqui. O nome dele é Elmiro Timbó Martins. Então, Elmiro Timbó Martins, eu não vou falar da sua biografia, não. Vou deixar você falar. Diga para o nosso entrevistado o seu nome completo, a data de seu nascimento, o estado civil e a profissão. Nosso cordial bom dia e nossas considerações iniciais. Bom dia, doutor Antônio. Eu agradeço pelo convite. E eu me chamo Elmiro Timbó Martins, nascido de 1º de junho de 1953. Fui casado, mas sou divorciado. Apesar de que a gente diz que casado é só no civil, mas casado também é no padre. Então minha ex-esposa faleceu no dia 21 do mês de maio de 2022, e eu não sou considerado viúvo, mas sou divorciado. Muito bem. Profissão? Minha profissão é técnico em contabilidade. Há quantos anos? Exerço a profissão desde dia 16 de janeiro de 1971. Ou seja, 48 anos. 48 anos. Caminhada pesada, boa, você se sente realizado, gosta da profissão, como é? Bom, não seria a minha profissão que eu desejaria exercer, mas como é coisas da vida, conveniências, eu abracei a profissão e a tenho com muito prazer, muita ética, que é o brilho profissional. Honestidade, responsabilidade, profissionalismo. Muito bem. Então você está nessa profissão há muito tempo. Onde é que fica o teu escritório? Localizado? Bom, o meu escritório foi instalado, o primeiro escritório de Orlândia, na rua 27 de dezembro, 272, onde mora hoje a doutora Dina, Oswaldina, né? Depois passou para a rua Presidente Castelo Branco, 264. Só que hoje não é mais 264, parece que é 268, porque é uma lojinha lá, e no lugar da garagem botaram outro número. E por último, está desde o dia 20 de maio de 1991, a rua Professora Argentina Façanha, 316, Centro, vizinha Clínica Santa Apolônia. Muito bem. Então agora, vamos para sua biografia, assim. O colégio você estudou, o lugar onde nasceu, morou em algum lugar do interior e atualmente mora onde? Diga aí uma coisa nesse sentido aí. Bom, a primeira vez que eu comecei a estudar, em 1959, a carta de BC, tem aquela parte de alfabetização, com a professora Anita Cambeiro Timbó, que é irmã do Evandro Cambeiro Timbó, a primeira professora. Primeira professora. Depois eu fui estudar lá no Colégio Furtado Leite. Aí já era primeiro ano, segundo ano, já era Francisca Timbó Martins, conhecida por Didia. E depois do Furtado Leite,
passou esse colégio lá para o Priscila Marcel de França. Fiquei até o ano de 1964 na Hidrolândia. Depois, meus pais foram morar em Ipu, porque precisava levar a família para estudar. E o meu colégio lá, no terceiro ano, no primeiro semestre, segundo semestre, quarto ano primário, foi no colégio Ginásio Ipuense. Por que chamava o Ginásio Ipuense ou o colégio Ipuense? Porque naquele tempo só tinha o ginásio, até a quarta série ginasial. Colégio muito bom, né? Muito bom. Colégio particular, muito bom. Sim, aí você terminou o segundo grau lá, foi isso? Não, foi o seguinte, quando eu concluí a quarta série, eu fui matriculado no colégio Liceu do Ceará para fazer o primeiro científico. Aí eu fiquei o primeiro semestre. Fortaleza. Fortaleza. Liceu do Ceará, Fortaleza, que foi fundado em 1848. Certo. É um colégio do estado, né? Muito bom. Muito bom. É razoável, não é muito bom, mas Na época era bom. Era mais ou menos. Aí o que acontece? Eu vim para as férias no mês de junho, para passar o mês de julho no Ipu. Aí a minha irmã Luz, Maria de Luz Martins Tibó, disse: Almiro, tem o segundo grau, foi fundada aqui a Escola Técnica de Comércio José de Farias, no ginásio Ipuense à noite. Tu não quer ficar aqui, não? Aí eu resolvi fazer o primeiro técnico, só que no ano seguinte não continuou. Eu tinha que voltar para Fortaleza e fiz o segundo e o terceiro técnico em contabilidade no Colégio Estadual Joaquim Nogueira, na Parquelândia. Certo. Muito bem. Aí terminou o curso. Concluí lá. Depois de concluir, nós fizemos um estágiozinho na Secretaria da Fazenda, que era no Colégio do Estado. E no ano seguinte eu fui fazer um curso intensivo pré-vestibular no colégio curso intensivo pré-vestibular no Colégio Rui Barbosa. Por sinal, muito bom. Inclusive lá eu conheci muitas pessoas. Você fez curso intensivo para quê? Fazer faculdade, para fazer o vestibular. Sim, aí? Aí, quando foi em julho, fazer o vestibular, não passei a primeira vez, né? O que acontece? Um dia eu andando no Ipu, na casa que eu morava, que era a casa de um tio, ele disse que eu não podia mais ir para lá, porque cada filho ia ficar no quarto. E agora, Lourdes? Aí vamos falar com o Coimbra, que era um colega nosso. Tem um escritório no Ipu, a quem eu dei grande homenagem, foi meu braço direito, o Coimbra. Sim. Aí ele aceitou fazer um estágio. Comecei em agosto de 1974 e fui até janeiro, quando foi instalado o escritório em 16 de janeiro, uma quinta-feira. 16 por quê? Porque meu pai casou-se no dia 16, da Chaga também. E essa data eu escolhi. Entendeu? Aí eu exerci a profissão. De início recebi logo 10 empresas, que era feito por um contador prato lá de Santa Quitéria. Aí comecei por aí. Aí a Luz foi e me disse: Almiro, vamos fazer o seguinte, vamos ajudar aqui no colégio ali, para tu ser professor ali de ciências, de técnicos comerciais. Qual colégio? Colégio... Priscila? Não, Furtado Leite. Ah, lá em cima, né? Lá em cima tinha aquele campo de futebol. É bom. Aí eu fiquei lecionando 2 matérias. Da primeira à quarta série, técnicas comerciais, e a parte de educação física só para os rapazes. Ela fazia a parte feminina, eu fazia a masculina. Certo. Você foi professor lá há quanto tempo? Foi no início, as aulas naquele tempo começavam em março, e até o primeiro ano, até o término do primeiro ano. Agora, no ano seguinte, a minha carteira foi da no 16, porque eu falei para ela que não dava mais para continuar, porque tinha aumentado o do escritório e ia me prejudicar. E era na parte da tarde, muito quente. Muito bem. Agora, veja bem, você trabalhou em algumas empresas, ou não? Se você trabalhou, diga quais foram essas empresas e qual é a função que você exercia lá? Essa primeira empresa que eu falei foi no colégio, naquela época chamava SODEI, era vinculado ao Colégio Furtado Leite. E a segunda foi o meu escritório. Certo, que é uma empresa também, né? É uma empresa individual, uma empresa, pessoa física, né? Aí pronto, aí de lá para cá você só exerce a profissão de contador, não é isso? Só a profissão na parte da contabilidade. Muito bem. Você faz contabilidade de pequeno, médio e grandes empresas, como é? Bom, é o seguinte, na Hidrolândia nós não temos grandes empresas, tem
Atualmente tem, porque tem o Mercantil Freitas, que prestei serviço mais de 30 anos, 30 anos e um mês. Aí depois saiu do Simples Nacional, foi para lucro presumido. Aí de lucro presumido, tirado daqui, não foi nem o Zequinha e nem a Olga que quis tirar, foi o Luiz Carlos. Insistiu até que ele tirou. Aí mandou lá para Vajota, o cara que morreu enforcado, você se lembra, né? Lembro. Aí de lá não estava dando certo, era lá para o presumido. Aí eles procuraram um contador lá de São Benedito, Júlio César, muito preparado, escritório grande, ele lá faz. Eu sei que atualmente eu soube que ele faz a parte completa, lucro real, contabilidade completa, fiscal, contábil, tudo. Né? Muito bem. Agora, minha coisa, você tem filhos aí? Dá para você dizer quantos filhos você tem, o nome desses seus filhos? E eu não me lembro da primeira esposa, eu conheci ela, como era o nome dela? Então pode responder aí. Bom, é o seguinte, eu me casei com Antônia Viana Martins, minha família foi, o primeiro filho foi Almiro Júnior Viana Martins, nasceu no dia 15 de fevereiro de 1979. Depois veio o João Paulo, in memória. Ele nasceu no dia 13 de abril de 1980. E o terceiro foi o Elânio, nasceu no dia... Elânio Viana Martins, nasceu no dia 13 de julho de 1982. E por último, Márcia Viana Martins, que nasceu no dia 3 de setembro de 1984. Foram 3 homens e uma mulher. Certo. E você tem quantos netos? Doutor, não? Lembro, tenho 6. 6 netos? 6 netos. 6 netos e 2 bisnetos, um casal. O teu filho é tudo casado? Bom, o Elânio é casado, porque é casado no civil, só no ano religioso. Não, casado... Entendeu? O Elviro Júnior não. E certo. A Márcia é solteira. Bem, vamos lá. Então é o seguinte. A gente passa pela vida como estudante e tem professora que não passa, fica no nosso coração. Então, assim, para os nossos ouvintes, professora que te marcou quando você era aluno, estudante, lembra o nome dessa professora? Se tem mais de uma, pode dizer quem for. E você traz alguma recordação boa lá do tempo que tu estudava? Porque hoje a escola é diferente daquele tempo, né? Diga alguma coisa nesse sentido aí. Bom, vamos aqui, 2. Primeira, a Francisca Timbó Martins, que não é conhecida por Didia, ela chamava todos os alunos, ficava de frente à Casa de Santo Tenor, ensinando cada estado, qual é a produção, Ceará, terra da Carnaúba, Pernambuco, terra do açúcar, né? E, a Didia era mulher ensinada Wilson. A Didia, e isso aí marcou muito, e, inclusive um dia, meu pai ia para a cavalo e passou por ela, e se encontrou com ela e disse, o senhor Almiro, o senhor Antônio, Paulo, o Almiro agora no mês de março foi tirou o primeiro lugar em todos os alunos. Primeiro lugar? Primeiro lugar. Aí o papai disse para mim, eu fiquei na minha, né? Certo. E outro foi um professor muito brincalhão, lá quando eu estava fazendo o curso preparatório, curso intensivo, no Colégio Rui Barbosa, Juarez Leitão. Certo. Muito preparado. Daqui? Fortaleza. Só que ele é do Leitão no Oriente, foi criado pelo padre Francisco Maurício Soares, certo, de Nova Russas, já falecido. Lá ele contou uma versão que deixou, eu nunca esqueci, doutor. Nós estávamos muito cansados no final de semana, a classe era mesclada, moças e rapazes. E aí ele parou e disse, pessoal, eu estou notando que vocês estão muito cansados, eu vou contar aqui uma piada. Vamos ver se você sabe. Qual é a profissão que mais trabalha com ela, doutor Antônio? A profissão que mais trabalha? Sim. Não sei não. Aí todo mundo ficou, um dizia médico, outro dizia não sei o que e tal. Aí dizia o agricultor. Por que, doutor? Diga aí por que é. Porque de dia trabalha na agricultura e de noite na criatura. Eu nunca esqueci. Tá certo. Dois trabalhos. Mas isso é mais piada, né? Uma piadazinha só para... Só relaxar aqui. Então é o seguinte. Naquele tempo, ser aluno, ensinar, tu acha que era mais fácil que hoje ou mais difícil? Como era?
Os alunos obedeciam mais? Doutor, como só foi um Você ano, foi professor, não foi? como só um ano, eu sempre era assim. Eu sou professor, não sei se você foi professor, que eu tinha moral. Tinha moral, né? Moral. Eu notava que o pessoal queria estudar. Foi só um ano, ninguém pode ter muita base, né? Certo. Entendeu? Mas o aluno não obedecia, né? Tinha que obedecer. Né? Não obedecesse, eu mandava para a diretoria. Certo. Muito bem, então veja bem, agora eu vou aqui só pegando essa história aí. Certo. Há dias atrás aí, você com a família Tibó, você construiu um buste aqui na Praça da Matriz, aqui em Hidrolândia. Estou falando aqui porque o pessoal está... Certo. Aquele buste ali, diga mais ou menos a história de quem foi, de quem é e por que você construiu com a família. Bom, Antônio de Paiva Timbó era o dono da fazenda Carrazeiros. Ele doou 43,5, na hora lá eu até falei que foi 25 hectares de terra. Lá eu falei... Quantos hectares? 43,5. Uma pequena fazenda, doutor. Certo. Que seria o quê? 660 metros quadrados. É muita terra. Lá o Fernando tinha me dito que era 800, não sei o quê, e aí, mas não era. O Fernando deu reclamar. Fernando, cadê? Eu fui pedir a copa, eu pedi a certidão, ele disse, não, foi calado. Daí falou, 43,5 hectares. Olha, 43,5 hectares, doutor, são 43,5 campo oficial de futebol. É muita terra. Você vê que é da rua Raimundo Marques, onde é ali o Haroldo Construção, na esquina, até a rua Aniceta Ferreira, que passa para o outro bairro lá, Renascer. Aqui da beira do rio, lá para o Antônio de Timbó de Paiva, que é o pai de Santo Enor. Pegava tudo isso aí. Toda essa área ainda passou um quarteirão para a área, entendeu? Sim, aí e ainda deu mais a área de terra do cemitério, doou a área de terra por fora. Por fora ainda? Por fora. Porque já para fazer o cemitério, doou por fora. E lá é um pedaço de terra até bom, né? Aconteceu o resto. Sim. Você sabe, naquela época existia aqueles caras que vinha vender fazenda em burros, tecidos nos burros. E tem muita amizade com o meu bisavô, que é lá do passado, meu Antônio de Paiva Timbó, pediu um aval. E ele foi e deu um aval. Este cara, de R$1.000 naquela época. E aí, quando o cara, no outro ano veio, nos anos seguintes não veio mais, ele foi lá em Sobral para saber como era a situação, que queria resolver isso aí. Aí o agiota lá, que é da família Sabão, dizia, senhor Timbó, tenha calma, que ele vem. Quando ele voltar, ele paga. Ele foi errando. Quando ele resolveu definitivamente, eu vim para resolver o problema. Já estava em R$36.000. E aí ele disse, e agora, como é que eu vou fazer? Não, como você sempre me procurou pagar, e eu não queria receber, você vai pagar o valor da hipoteca, R$12.800. O que ele fez para pagar isso aí? Vendeu um sítio agudo de 1 légua quadrada, olha, 3.600 hectares. Se cada herdeiro fosse herdar, ia dar 300 hectares de terra, que eram 12 filhos, né? Certo. Vendeu essa terra lá no sítio agudo, município de Biapina, pegou o resto das terras de Hidrolândia e pagou a dívida, mas não ficou devendo, como certo por aí que morre fica devendo. Entendeu? Aí o que acontece? Pode dizer. Quando foi Batoque foi emancipado, no dia 27 de dezembro de 1957, uma sexta-feira à tarde, lá em Santa Quitéria, isso é uma homenagem muito grande que a gente deve reconhecer, o seu Manuel Cid e o Chico Biluca, Francisco Costa Martins. Porque o seu Manuel Cid? Porque o seu Manuel Cid era do grupo do Abdolal Timbó do Ipu. Abdolal Timbó disse, olha, Manel, fala o seguinte, Miriam e Manuel Cid, vai, adere ao grupo do Haroldo, que lá é Santa Quitéria, e você vai ser de Santa Quitéria. Aí, dona Miriam falou com o Manuel Cid, que eles eram muito amigos, do casal, e ele disse, mas é verdade, Miriam? E olha, você vai ver como tal dia da votação, se numa sexta-feira, 27 de dezembro de 1957, ia haver uma sessão, e só podia passar um distrito ao município. Ou era Batoque ou Macaraú. Certo. Aí ele combinou, olha, nós vamos botar primeiro Batoca, tem uma coisa. Quando depois que foi aprovado, que todo mundo aprovar, você pega seu carro e vai embora.
E ele fez isso, e correram atrás dele até o Rio Macaco. Então ele correu risco de vida, doutor. E por outro lado, Francisco Costa Martins, que foi muito importante pelo lado do Ipu. Olha, onde era o município de Santa Quitéria de Vidicupu, era no Alto Mandacaru, você conheceu, depois eu pedi, o povo tá ali. Conheci. Entendeu? Aí, o que acontece? Chico Biluca lá fez a trama dele também, descolocou lá no meio dos documentos da cidade, foi no cartório reconhecer o firma, e pegou essa área até o rio Macaraú. Quer dizer que... Aí com esse negócio da doação da terra, veio os nomes das ruas. Então a rua 27 de dezembro era Antônio de Paiva Timbó, que ele morava ali onde é Tiracema, que hoje é a rua 27 de dezembro 264, que foi vendida agora, venderam para o, não sei se foi o Dionísio, lá do posto. E aí ali ficou. Quando veio o nome de Batoque, depois veio de Hidrolândia, por causa das águas sulfurosas, aí fizeram uma reunião para tirar o nome de Batoque, porque a prefeitura era ali, no posto de saúde. Certo. E a Câmara era ali onde é a rádio. Eu lembro. Entendeu? Lembro. Aí então, para botar um posto na praça, e nunca botaram. Aí o Luiz Timbó, como é muito entrosado, desde 2000, trabalhava com o Carlinhos em política, e eu pedi, Luiz, agora é a vez, Luiz, você está lá, você pede a Jane, que tem uma filha que teve 2 filhas com o Gerbim, que é da Lourdes, fazer um projeto e apresentar na Câmara, e tu, como é do lado da prefeita, não vai ser contra. Aí a gente compra, Luiz, tu e o doutor Timó, vamos comprar o busto e a placa, mandar fazer. Depois apareceu a Neide, que é do Tifransquim, né? Aí o que acontece? Está aqui, Luiz, eu tenho o hino que diz que o padrinho Timbó desbravou. Tenho a foto e tenho a biografia. Está aqui, pois me dá. Levou, foi para a sessão, foi aprovado por unanimidade, e depois a prefeita decretou. Pronto. No dia 3 de março de 2022, e foi inaugurado no dia 3 de março de 2022, e foi inaugurado no dia 18 de junho de 2022. Entendeu? Então, aquela área ali todinha que você falou aí foi doada para a igreja, é isso? Foi doada para a paróquia. Nossa Senhora da Conceição. Paróquia, né? É, paróquia Nossa Senhora. Na época não era paróquia. Não era não. Mas aí a intenção era essa, porque ele era devoto de Nossa Senhora da Conceição. Ele fez a doação para a paróquia de Santa Quitéria, e quando passou o município, aí depois ficou como capela, e no dia 4 de julho de 2007 passou a paróquia. Aí, naquela época, era o doutor Pato Chimento que fazia aquele negócio, o Laudem para vender o terreno, mas não deixaram terra para fazer um prédio maior. Hoje estão querendo um prédio, não tem quem dê, doutor. Para fazer um prédio maior, digamos, o salão paroquial, que é muito estreito, muito pequeno. Ah, salão paroquial. Né? Tanta terra. Mas se é terra demais, acabaram e ficaram sem terra. Aí eu disse assim, olha, vocês terem uma ideia. Eu perguntei a Eliane, que é a secretária da paróquia, Eliane, porque toda essa área de terra do grupo, desse centro da cidade, que está localizado, que o Fernando tem um mapa, né? Que você vai passar a escritura pública, ele manda ele lá na paróquia para tirar o laudêmio. E o valor do laudêmio, digamos que para uma casa deve ser 50 mil reais, o valor que ele vai colocar. Vamos aqui para aqui, na Tiracema, que eu ouvi falar que o Diop mandou colocar 100 mil reais. 5 mil é da paróquia, doutor. E quanto vai render? Quantos prédios tem sem escritura pública nessa área todinha? Então, vai render por muitos anos. Antigamente tinha um negócio de um foro, pagar por ano, o negócio disso aí, já ninguém cobra mais, não sei, nunca ouvi falar que cobra mais, mas na hora que para fazer um documento público só faz. Primeira coisa que o Fernando manda falar na paróquia, já vem um preço de lá, e de lá, essa do Dion, a menina me disse, foi 100 mil, foi 5 mil para a paróquia. Quanto é que vai render? Por muitos anos. Aí então, eu disse para o Luiz, vamos fazer isso aí, Luiz, que tu tem condição, o doutor Timbó tem, e eu faço o possível, seja quanto for. Aí eu programei, fiz o convite das pessoas, disciplinei tudo, o Luiz ficou se preocupado só com o busto. Mandou fazer o busto. Agora a organização foi toda sua? A organização foi praticamente minha, porque o Luiz, como ele disse ali, ele ficou pegando no meu pé, né? É isso aí, entendeu? Então foi por isso está lá. Ele diz, olha, nosso... Agora, meu, é o seguinte, esse legado do
Antônio Paiva Timbó, que foi a praça, assim, para a nossa história, eu considero muito importante. Por quê? Porque foi, assim, dos homens da cidade, que eu vejo que se preocupou com o bem do município, foi ele, né? Doar primeiro essa área de terra muito grande, em troca só de quê? De querer ajudar, não foi isso? Foi assim? Perfeitamente. Inclusive, quando ele doou aqui, ele comprou um terreno ali que hoje chama-se Passa Bem, que antigamente chamava-se Morcego. A pessoa falou, o morcego era morcego. E doutor, lá onde ele morou, que criou a família, que eu herdei, 69,1 hectares, quando eu vi o doutor Timbó mudou para Tamarindo. Quer dizer, perdeu a tradição do Passa Bem. Será que Passa Bem só é lá no açude? Sim, falar em Passa Bem. O seu pai, eu conheci muito ele. E a sua mãe também. Dá para você dizer o nome do seu pai e da sua mãe, porque é tradição da cidade. Diga aí. Meu pai era Antônio Paiva Timbó e a minha mãe Maria Socorro Martins, quando meus primeiros documentos, depois houve uma verificação, ficou Maria Socorro Timbó. A gente descobriu no certidão de casamento. Maria Socorro Timbó. Morou muito tempo no Passa Bem, inclusive eu nasci lá no Passa Bem. Morei no Passa Bem durante toda a minha infância. Eu considero o Passa Bem do passado, para mim, um paraíso na terra. Por quê? Porque lá eu fiz muita amizade, era muito bom. Tinha aqueles riachos ali de lado, quando chovia. Quando chegava aqueles turrão no começo do ano, a gente dizia assim, eita, o pai da aquarada tá chegando. A aquarada tá chegando, o turrão, né? Porque aí crescia o mato, aumentava o leite das vacas e a gente ia comer coalhada. Eu quero, assim, porque eu quero dizer o seguinte, porque eu quero ressaltar e deixar aqui, também faz parte aqui dessa nossa entrevista aqui, desse nosso bate-papo. Porque na época, você me procurou para a gente fazer o inventário, lembra? E eu até quero aqui nesse momento recordar que foi um trabalho muito bom, porque vocês foram muito, assim, compreensivos e unidos, para fazer tudo amigável. Porque hoje está muito complicado. Você vê, tem alguns inventários aí que estão rolando há muito tempo, porque não tem, vamos dizer assim, acordo entre falta de diálogo. Não tem acordo entre a família. Então fica se arrastando por uns anos e o pessoal perdendo dinheiro, perdendo tempo, perdendo tudo. Só por causa de besteira, interesses materiais. E na época eu lembro que vocês se reuniram, né? Fizeram tudo amigável. E saiu rápido, não foi isso? Mas, doutor, é o seguinte, foi muito difícil, doutor, você sabe. Mas você foi intermediário. Inclusive, eu fiz todo o orçamento e você fez o arrolamento. Foi. Que foi 23 folhas até despatar livre. O doutor não errou uma palavra, nem uma rasura. Entendeu? Então, quer dizer, e aí não foi tão difícil, porque muita gente precisava comprar casa, na Chaga não tinha casa, outro não tinha. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos ficar com o Passa Bem e a casa da cidade, a gente manda documentar. Foi acordo, né? E aí a mamãe fica só na serra, ela não precisa disso, fica com o sítio da serra, e deu certo. Deu certo, mas hoje não dá mais certo. Eu quero agradecer aqui todos os nossos ouvintes que nesses instantes estão nos escutando, nos ouvindo. Então, alô assim para as pessoas, especificamente é complicado que é gente demais. Mas alguém aqui passou aqui algumas mensagens. Exemplo, Tiago o quê? Tiago Boró. Essa letra que estou aqui. Alcine Araújo, é isso? Bolso Pereira, quem é? É o Bolsinho, né? Não é Bolso, não é outro. Bom dia, o Bolso Pereira diz assim, bom dia, meu amigo Elmiro, um dos primeiros contadores de Hidrolândia, pessoa de bem. Esse Bolso Pereira aqui está dizendo. Conhecedor da história de Hidrolândia, Romário Lira, dando aqui os parabéns para você. Bom, eu quero agradecer a todos que estão mandando aqui, estão gostando aqui, mandando uma mensagem para esse programa, que é na Centro Norte. A Taliba está na escuta. Também a Taliba? Tá. A Centro Norte FM, 92.5, é rádio vinculada à paróquia Nossa Senhora da Conceição, que tem a direção do nosso pároco
padre Marcos de Oliveira, que estava administrando muito bem. É dizer o seguinte, eu sempre exerci a minha profissão com ética, porque a ética é o brilho do profissional. Certo. Eu nunca fui de negócio de dinheiro, negócio de jogadinha. Acima de tudo, a ética. A ética. Entendeu? Nunca foi desse de fazer jogadinha para poder se beneficiar, não. Eu sempre zelei pelo comerciante, pelo contribuinte. Eu tive muitos contribuintes aqui, na Hidrolândia. Talvez na época que só era eu, tinha praticamente quase todos, porque naquela época tinha estimativa fixa e estimativa variável. Estimativa fixa era o carnê. E a variável era aquela que fazia a documentação. Sabe? Aí depois eu mudando, aí depois um Simples Nacional, quase deixou os contadores sem trabalhar, depois melhorou, e essa jogada toda. E por final, para mim se aposentar não foi fácil, Tontói. Sim, se falar nisso, você está com quantos anos? Hein? Você tem quantos anos hoje? 69, vou completar 70 no dia 1º de junho. Eu sou mais velho que você. Eu estou com 74. Está bom, ainda está novão. Então, Almir, é o seguinte, você tem uma longa história na cidade de Holândia. Você sofreu desafio aqui na tua profissão? Se sofreu algum desafio, diga quais foram. Ou não teve? Desafio? Desafio. Dá para citar alguns, não? Desafio que eu fui perseguição. De quem? Perseguição. Por parte de quem? De uma pessoa que eu não quero relacionar, mas que é da família. Não diga não. Pessoa da família. Era inveja? Hein? Não sei, ele não precisava disso não. Ele fez para ver porque pirraça, só pode ter sido. Quase não deixou eu me aposentar. Quando eu perdi uma empresa, ele tirou 18 empresas minhas, doutor. E quando eu perdi uma empresa, eu pegava e pagava como autônomo, 20% de INSS para não prejudicar a minha aposentadoria. Para não prejudicar. E ele me prejudicou só para fazer maldade. Uma pessoa da família que eu não gosto nem de falar o nome dele. Não fala não. Então é o seguinte, Almir, tu sabe mais do que eu. Só aproveitar aqui o gancho. Certo. Tudo que você faz é para você. Por exemplo, a tua integridade, a tua ética, a tua moral, não tem dinheiro no mundo que pague, tem? Tem? Tem não. Pode falar, não tem. Tem não, porque olha... Porque hoje você viu a vida tranquila. Tem com a integridade, tem identidade e tem paz de consciência. Sabe que não vai pagar nada porque não fez mal a ninguém. Agora, quem faz o mal aos outros, você sabe mais do que eu. A lei da semeadura, ninguém escapa dela, né? Não é assim? É, sim. Olha, tem um contribuinte meu que ele veio fazer uma jogada comigo para me ceder nome de inscrição de certas empresas que me davam valor que eu comprasse 5 roupas completas. Para te completar? Para poder comprar o nome das empresas para no final do ano não pagar mais. Corrupção. Aí o que acontece? Aí eu disse para eles que não faço negócio desse não, rapaz. Tá doido, você quer fazer isso, você também não aceitaria um negócio desse. Aí por isso ele tirou a empresa, mas eu não. É lamentável. Mas é o seguinte, rapaz, você com dignidade, com honestidade, ninguém te derruba, não. É porque o pessoal diz, o Almir é muito durão, não sei o que não. Olhe para a lei. Exatamente. A coisa pior que tem é você ser repreendido. Exatamente. E eu nunca fui repreendido por nenhuma repartição, nem Receita Federal, nem estadual. É o seguinte, é só no assunto, é dentro do assunto, não quero te atrapalhar, não. Tudo bem. O homem é enterrado quando ele morre, mas seu caráter jamais. Aqui o Ataliba aqui, Freire está dizendo que está na fazenda Gásia. Aí ele está mandando perguntar o seguinte: pergunte ao Almir o que ele mais se orgulha na história da família Timbó. Entendeu a pergunta aí? Entendi. Rapaz, é muita coisa, mas diga só aí. Timbó é uma família de tradição. Meu pai, para ter uma ideia, ele foi um homem muito popular. Quando tinha aquelas festas de Hidrolândia, ele ia para um leilão, ele arrematava pelo menos um quarto do leilão. Além de dar um garrote, ele arrematava o garrote, mandava um bocado de coisa para casa e o resto dava os amigos. Arrematava e dava? Arrematava e dava. Certo. Entendeu? E eu fui agora no último leilão, aí eu arrematei 4 prendas, todas essas eu doei, eu não levei nada para casa. Pois quer dizer, é uma família que tem história em termos principalmente de honestidade, não é isso? Doutor Antônio, lá no Ipu, quando chegava na casa do meu pai, pessoal da família, o meu irmão Tarcísio, que é o mais novo, Tarcísio Martins Timbó, dizia assim, lá em casa era um hotel.
Só que eu respondi para ele, só que é 0800. 0800, até de graça. Sim, pode continuar? Pode continuar, o tanto que você quiser aí. Não, é questão do tempo aqui. Minha coisa, todos nós temos sonhos. Para mim, um homem que não sonha é um vivo morto. Aí, assim, você tem algum sonho na tua vida, por exemplo, que gostaria de ter realizado e não realizou? Se teve, diga aí, qual foi? Sim, eu gostaria de ter feito medicina. Medicina? Médico. Por quê? Porque eu acho que conviver com as pessoas, principalmente com a pobreza, é muito essencial. Salvar a vida? Salvar vidas, né? Então isso é muito importante. Mas como houve oportunidade, eu tenho que agradecer pelo que eu tenho. Eu não tenho essas fortunas, vocês sabem disso, só tenho uma casa de morada e alguma poupançazinha no banco, por exemplo, pouca. Mas durmo com o meu travesseiro na minha cabeça, sem preocupação com nada. Sim, você é rico. Bom, a riqueza não é só dinheiro, não. A riqueza é caráter. Não, exatamente. Riqueza, você sabe mais do que eu, riqueza é relativa. Por quê? Porque tem muita gente com dinheiro e é pobre. Por quê? Porque vive preocupado, não dorme direito. Mas vale, olha. Agora, no caso aqui, essa riqueza da paz de consciência, da tranquilidade, não tem dinheiro que pague não, rapaz. É porque tem um dito popular, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Certo. Entendeu? Então, a gente, rapaz, nessa sociedade capitalista, é induzido a ver só quem tem. Mas não é por aí não, rapaz. A gente tem que ver a pessoa, quem ela é, o seu modo de ser. Quem essa pessoa é, que história ela vai deixar, que legado vai deixar. Agora, por que eu digo isso? Porque tem gente que é escravo do dinheiro, só pensa em si, no final se vai e fica tudo aí. Perfeitamente. Ele não deixa história, não deixa nome, não deixa nada. No teu caso, você, embora um homem simples, porém rico, vai deixar legado. Por quê? Porque tem teu caráter, tem tua posição, é honesto, tem ética, tem um bocado de coisa. Os valores humanos, lamentavelmente, pouca gente vê. Perfeitamente. Não é assim? É. Só vê mais a questão do ter. O ter é importante, mas, pessoal, o ser está acima de qualquer coisa. Para mim. Não sei se você concorda comigo. Concordo e quando eu ajudo uma pessoa, eu fico satisfeito. Para mim, eu faço a maior, eu considero como muito satisfeito quando eu procuro. Inclusive, quando você consegue ajudar. Eu tenho duas netinhas, filho do meu irmão Paulo, que foi a maior tristeza que eu já tive na minha vida, foi a morte do meu filho João Paulo. Acidente. Morreu inesperado, a gente não conseguia, porque meu pai e minha mãe, a gente já sabia que estava nos dias, né? E meu irmão Luiz Carlos também, que a gente já sabia que ele estava no hospital e podia correr risco, né? Aí, então, eu sou assim, quando ela precisa, a Nicole e a Thalita, eu disse, olha, o pai, na falta do pai, o avô é o segundo pai. Muito bem. Diga para nossos internautas e os ouvintes uma surpresa na tua vida que deixou, se tiver, né, que deixou triste ou deixou alegre. Não, a surpresa que eu disse, surpresa é coisa de alegria. Então pronto, qual foi? A surpresa porque tem dois tipos de surpresa. Qual foi a alegria? Vou contar aqui uma historinha bem pequenininha e bem rápida. No dia 17 de novembro de 1976, pela manhã. Sim. No dia anterior, o Robin Disse pediu assim, Elmiro, mandou me chamar Elmiro. Naquele tempo, doutor, tinha um Robin Disse, João Pai Rodrigo, em memória, grande amigo, se foi, né? Aí o João Pai Rodrigo disse assim, Elmiro, o Mourão, Raimundo Mourão, mandou pedir umas pessoas de confiança, porque naquele tempo tinha um negócio de estar vigiando as urnas, para não haver fraude, né? Certo. Aí então ele disse, dá para tu ir? Dá. Aí eu fui lá. Quando eu fui lá, no dia anterior, eu disse, aí eu passei no corredor do Fernando Mourão, passou uma moça por mim. Desconhecida, também não deu boa noite, não deu boa tarde, nem nada, eu passei e fui embora. Aí o João me disse, tem que levar o título. Certo. Aí de manhã, era para ir 2 carros, só foi um carro. Inclusive um Fusca.
O motorista era o Fernando, ia na frente do Fernando assim, aí Luiz Agostinho e essa moça. O Luiz Agostinho entrou logo, ela ficou no meio e eu entrei. Daqui para lá ela viu o título do meu bolso, que é daquele tipo talonado, né? Aí pediu para ver. Viu, correção, chegou lá, saiu tudo bem. Aí o nosso bagulho lá pela loja parente, ela disse, nossa, eu conheci um conterrâneo teu, fulano. Eu disse, aí, Toninho, que dá certo contigo. Pois diz aí que eu quero falar com ele. Aí eu nasci lá no escritório e me disse, pois tá bom, eu fui. E daí começou um namoro que se tornou um casamento. Interessante? Tantos rapazes que tem em Santa Quitéria, né? Escolheu o de Hidrolândia e deu certo. Muito bem. Não foi por causa de separação, não, que tinha muito amigo. Eu pagava plano de saúde para ela, dava assistência, não era que era possível. O que isso aí você não esperava isso aí? Não. Foi uma surpresa, uma moça muito bonita, simpática e comunicativa. Muito bem. Me surpreendeu. Certo. Muito bem. Então, dando prosseguimento aqui, são 15 para meio-dia, isso? Não, 15 para... meio-dia, né? Nós temos 15 minutos ainda. Vamos lá, vamos em frente. Vamos lá. Na tua infância, você teve uma infância boa? Se teve, o que é que marcou na tua infância que até hoje você não esquece? Minha infância foi excelente. Passar bem naquele tempo, uma coisa... A lembrança que eu tenho de passar bem daqueles moradores, ali do Elias Alves Barbosa, Elias Severino, Chico, Francisco. E era muito bom passar bem, principalmente no inverno. E eu me lembro, tem uma lembrancinha aqui que eu até pergunto, doutor Antônio, o que é que tem aqui dentro? O que você acha que deve ser? Isso aí, doutor Antônio, tem 69 anos. Minha mãe guardou. Isso aqui pessoal, aqui é a caixa de dentro tem um segredo, pode abrir. Aqui dentro da caixa de sabonete tem um segredo. Posso abrir? Pode. Isso aqui tem quantos anos? Minha idade. O que tem aqui dentro? Porque o primeiro eu vou dizer o nome, porque senão fica chato. Deixa você ver. Tá entendendo? É aquele tempo da tua infância? Desde quando criança. O que será que tem aqui? Opa! Abre aí, doutor, para o pessoal ver. Abra assim, pegue aqui e abra. Doutor Antônio, é o seguinte. Esse cabelo aqui de quem é? Doutor Antônio, olha, meu cabelo... Era seu? Foi cortado com 5 anos, em 1958. Era grande assim? Aí, o meu cabelo era abaixo do ombro. Minha mãe, quando cortou esse cabelo aí, ele guardou dentro de uma caixinha daquela de talco. Como lembrança, porque eu nunca perguntei a ela, mas eu acho que porque o pai dela era o Almir de Souza Martins, e meu pai era o Almir de Timbão, eu acho que por causa do Almir ela foi e guardou. E eu fui e guardei. Só o que eu achei chato foi o Luciano Cabeleireiro dizer que era natural, mas não era meu. Aí a Antonieta disse, tá bom, a Antonieta chegou lá e disse, mas isso, tu acha que eu te mostrar uma coisa que não era minha? Aí eu disse, Antonieta, não, é dele mesmo. É dele. Lá na Serra Grande, olha. Por que eu digo que tenho a minha idade? Porque o cabelo começa a sair, não foi cortado bem na ponta? É o primeiro cabelo. Você corta o último cabelo, não vai empurrando para frente? Então tem 69 anos, doutor, vai com 70 agora, e vai ficar guardado. Aí eu mostrei para a doutora Fernanda, uma dermatologista, só que ela disse assim, é bonito, né? Isso aqui é uma relíquia. Bem, é o seguinte. Entendeu? Eu vou fazer aqui só um comentário aqui. Para começar, é um legado. Você vê como não se acaba o cabelo, né? É um legado. Segundo lugar, isso aqui não tem dinheiro que pague. Tem não. É valor inestimável. Se alguém quisesse me comprar, não compraria. Valor inestimável. Não tem dinheiro no mundo que pague. Tem não. Por quê? Porque foi sua mãe, né? Lá de trás. Perfeitamente. Então, e aqui ela deixou para o mundo a sua história da infância. Quer dizer, isso não existe. Isso aqui é... Agora, doutor, eu acho que se fosse com outro, talvez não existia. Isso aqui é uma preciosidade que requer muita admiração. Por quê? Porque guardar o cabelo teu, lá da infância, com quantos anos?
Foi em 1958, foi cortado, mas já tinha 5 anos. Aí eu tenho 69. Pois é. Entendeu? Aí eu guardei com muito carinho. Isso aqui chama-se legado. É. Legado. E a doutora Fernanda disse assim, isso aqui é uma relíquia. História, entendeu? História que não existe na humanidade. Pronto. Dito isso, então esse é o cabelo lá da infância, você guarda e pretende que se eternize. Isso. Sim, continue. Inclusive vou deixar com a filha minha, a Márcia, para ela guardar enquanto ela existir. Porque a mulher sempre é mais cuidadosa. Deixar para frente aí, né? Perfeitamente. Gerações e mais gerações. É. Pronto. Você vê que o cabelo não se acaba, doutor. Material, né? O material não se acaba, o cabelo. E aí se fizer uma besteira, está aí o DNA, né? Bem, então, olha lá. Então, o que é que você fez? Que fez uma coisa que você talvez tenha se arrependido, não sei, na sua história. Se fosse hoje, você faria, não faria? Você tem alguma coisa nesse sentido? Diga aí. Bom, eu quando me casei, morei na Hidrolândia, aqui na Caca do Genésio ali. Era rua, professora Argentina Facente, 360. A casa hoje já viu o mar. Aí, por causa no ano seguinte, nasceu o Amílio Júnior. Aí tinha um baralho, o seu Milton, um baralho, e o garoto novo, quando o velho batia lá, abria os braços. Aí a gente tentou contornar, mas foi piorar. Eu resolvi morar no interior. Lá na fazenda onde morou meu bisavô, meu pai nasceu. E lá, doutor, um inseto picou a toinha, barbeiro, que só se manifesta depois de 25 anos. Ele fica incubado. Você não sente nada por enquanto. Ela sabia que tinha, sabia que foi feito os exames todos, dos 3, eu, Almiro Júnior, João Paulo e ela, só deu nela. Aí o que acontece? Ela vinha em tratamento, né? E por causa disso, 25 anos, o Beto, daqui a 25 anos, se manifesta. E quando se manifesta, não tem jeito. Outra cresce no coração, outra destrui nas artérias. Entendeu? E a perseguição que eu tive lá dos meus 2 confinantes, mais do lado, do jeito da casa, do lado direito do que do esquerdo. Está entendendo? Que eu não quero citar o nome. Certo. Tá certo? Perseguição por quê? Perseguição, talvez porque é muito importante, né? Porque a pessoa que deixa, uma pessoa que não deixa o gado que estava bebendo lá, bebendo um açúcar que eu tinha 10%. Está entendendo? Então não presta não. Entendeu o que eu digo? Diga. Entendeu? Entendi. Proibiu. O meu irmão, que ele veio aqui na Hidrolândia e falou comigo, amigo, aí, fulano de tal, disse que não deixa mais o gado beber lá, não pode mais beber a partir do momento. Ih, rapaz, e agora? Então, eu fui conseguir um chegado beber na distância de 4 quilômetros. Lá no terreno de São Marques Viana, você já ouviu falar? Já. Aí eu fui lá, não, faz o seguinte, foi aquele dele que falou, foi que ele mandou? Foi falar e vai falar com ele. Quando ele foi no outro dia que foi falar chegou lá, um dia de domingo, ele estava deitado numa rede, e tocou no assunto, ele disse, olha, ele merece uma surra, meu pai nunca bateu em filho, quem é essa criatura para bater em mim? Arrogância. Certo. Além de ser compadre, primo, ainda veio mais com carrinho mandar me intimidar, doutor. Ameaçar. Quer dizer que se eu não deixasse o Ayrton, se eu não deixasse de perseguir o Ayrton, mandava medir o terreno depois. Eu disse, olha, carrinho, de volta e diga a ele que que as ameaças dele não me intimidam. O carrinho se levantou e foi homem. Eu tenho 4, ele tem... Eu tenho 4, tem um, são 5, ele tem 4 e o outro tem 1, e acabou-se. Fim de papo. Tudo bem, Carrinho. Pessoa que eu muito admiro, o Carrinho. Me ajudou muito. Isso é uma vergonha, doutor. O sofrimento que a gente tem para botar chegado para beber, para não morrer de sede, ficou só as criações. E aí, minha coisa, esse cidadão depois, com a vida dele, ele não pagou não isso aí? Ele vai pagar. Não pagou ainda não? Ele vai pagar na parte espiritual, não, aqui na terra. Paguei aqui, rapaz. Não sei, doutor, eu não sei. Paguei aqui. Não tem bom. Eu estou havendo os problemas. Vamos lá, minha coisa, você tem quantos irmãos, Emílio? São 11 irmãos, só que tem 2 falecidos. Vou dizer aqui, o primeiro das Chagas, segundo Antonieta, terceiro a Terezinha, quarto a Verônica,
Quinto, a Lourdes. Não. Lourdinha? Não, peraí. Quinto, o Luiz Carlos. Sexto, a Lourdes. Sétimo, eu. Oitavo, Zé Mauro. Nono, Josimar. Décimo, o Ayrton, que é falecido. E 11, o Tarcísio. É muito irmão, né? São 11, são 7 homens e 4 mulheres. Família grande. Mas a família da mamãe foram 16, a mãe dela. Está entendendo? Naquele tempo... E aí morreu com 49 anos. Naquela época fazia filho demais. Porque não tinha um jeitinho, né, doutor? Hoje já tem, né? Não tinha televisão? Não é televisão, porque não tinha jeito, né? É assim mesmo. E assim, desses teus irmãos, você falou que tem 2 que morreram, né? Quem foi? O meu irmão Luiz Carlos de Morte morreu dia 24. De quê? 24 às 12 horas de 24 de março de 1973. Eu estava em Fortaleza. Aí me avisaram, o doutor Timbó foi lá e me avisou. Eu fui com ele até no ônibus. Você vai, vô? Tem dinheiro? Tenho. Aí eu vi que cheguei aqui, olha, 9 horas, cheguei aqui 5 horas da tarde. E aí, quando eu cheguei aqui no Zé Neném, naquele altar do Zé Neném, o caixão já ia saindo da igreja. Aí mandado de maneira de tiramos. E só quem tem esse retrato guardado sou eu. Certo. Até a lembrancinha do Luiz Carlos. Procura alguma irmã se tem alguma lembrancinha do Luiz Carlos guardada. Pô, não preserva a família, porque eu tenho dito o seguinte, ó. É preciso que tenha pelo menos um maiúsculo da família para resgatar a sua história. As raízes, deixar a história. Que é o mais importante, não é dinheiro. Não é o importante o dinheiro. É a história da família. Entendeu? Exatamente. Concordo com você. Pois é. Nós estamos terminando aqui agora, é o seguinte, na tua infância, você já falou, esses cabelos aí marcaram para sempre. Perfeitamente. Papai e mamãe, quando eles faleceram, com certeza você recebeu muita compreensão, muita educação, muito carinho por parte deles. Você sentia a falta dos pais, assim? Muita, não? Doutor Antônio, quem é que não fala? Não, porque eu digo hoje é diferente, eu digo naquele tempo era diferente. Você lembra que a gente usava aqui no bolso? Um distintivo. Era o mês, era? Antigamente, colocar aqui uma fitazinha aqui... Era um mês, né? Era um mês. Eram 6 meses, doutor. Um ano. Só quem não botava era o pai. O pai não botava do filho, não. Não? Não. E nem o filho, nem a mãe, nem o pai acompanhavam para o cemitério. Eu acompanho. Então é o seguinte, seu pai, eu quero dizer o seguinte, seu pai, sua mãe deixaram legado. Quem foi os bons filhos? Foi isso? Boa educação. Foi, perfeitamente. Fez o que pôde. Deixou. Não era de vender o que tinha. Apenas vendeu a casa do Ipu, porque veio morar na fazenda, não precisava vender essa casa. Mas o resto todo ele deixou para a família. Muito bem. E assim sendo, você hoje se sente um homem feliz? Claro, mesmo assim, eu queria ter mais, apesar de ter as tristezas, a morte do João Paulo, faz parte da caminhada. São coisas que passam, né? Mas a gente reza para que eles lá estejam bem, onde estiver lá estejam bem, né? E é coisa que um dia a gente tem que ir também, né? A gente vai. Elmiro, é o seguinte, para terminar, eu sempre, no final da conversa aqui, exatamente. Você deixar a mensagem aí para as pessoas e também aquela questão de a gente deve ser grato com as coisas, né? Você tem alguma gratidão a fazer? Você tem alguma mensagem a deixar? Como é isso aí? Bom, uma grande gratidão a meus pais. Seus pais, não é isso? Meus pais que fizeram de tudo. Quem é? Peraí. Meus pais que fizeram de tudo para educar os filhos. Muito bem. Você é muito grato a ele, né? Então eu sou muito grato. E assim, quando a gente estudava, ninguém trabalhava não, só fazia estudar. Mas quando estava nas férias que tinha uma safrazinha de oiticica, a gente ajudava. Algodão. Nem tanto algodão, porque algodão a gente recebe lá no ponto, entendeu? A oiticica é porque você bate, leva para uma monte, recebe, bota no lastro. Certo. E aí eu me lembro que eu ia mais da Chaga, e nunca esqueci que eu disse assim,
calcular. Eu disse assim, calcular essa lata para encher, né? CYL 395, Rádio Centro-Norte. Eu levei, esqueci disso. Gratidão dos pais. Aí a gente ajudava, doutor. A família é tudo, não é isso? A família é tudo. Eu, pelo menos, os meus filhos estão bem, todos eles. A Márcia é bem empregada, é supervisora do Colégio Cristo de Fortaleza, professora graduada, e tem uma formatura em jornalismo. Pronto. Tá. E o Elmiro Júnior, trabalha na prefeitura, é formado em administração, o Orlando tem o segundo grau completo, e todos eles têm suas casas. Estão bem. Estão bem. Muito bem. Entendeu? E aí, Elmiro? Só o Elmiro Júnior que não tem casa, mora comigo, mas é meio que está em casa. Mas está em casa, Agora uma mensagem final. Bom, agradecer ao doutor Antônio aqui pelo convite, aos internautas, aos ouvintes pelo rádio, essa oportunidade que ele tive, quando ele me fez o convite, eu achei que deveria atendê-lo, foi importante, e esperar que outras pessoas importantes da cidade sejam convidados e venham participar desse programa, que é de grande utilidade para a sociedade, sabe, o que o pessoal, ver o conteúdo de cada um, mostrar as qualidades. A história, né? História, que é importante, que é um legado melhor, que tem a história. E estamos aqui, doutor, qualquer coisa. Muito bem, então, amigo, nós queremos dizer para você o seguinte, que nós queremos dizer com sinceridade que você correspondeu às nossas expectativas. Eu tenho certeza também que os ouvintes, os internautas também compreenderam a sua mensagem, a sua história, enfim, você como ser humano deu a sua contribuição, porque, como eu sempre digo o seguinte, não existe ninguém que não tenha alguma coisa para ensinar, como também não tem alguém que não tenha alguma coisa para aprender. E todos nós temos uma história. E você acabou de contar a sua história, embora resumida, mas contou. Uma história bonita, uma história de legado, uma história de um homem que merece o nosso respeito e, acima de tudo, eu desejo para você felicidade. Sábado que vem, pessoal, se Deus quiser, mais uma vez estamos aqui para apresentar esse programa Coisa da Vida. Tchau, tchau.